Bom dia, tudo bem? Muito feliz nessa manhã, né? Depois a gente estava feriado, semana passada a gente não teve. Meu nome é Paula, né? Faz três sexta-feiras que eu não estava vindo, então eu vi algumas carinhas diferentes, mas sei que algumas já estavam vindo e sei também que tem muitas visitantes hoje. Sejam bem-vindas, viu? É um prazer recebê-las vocês aqui no Friday Morning. Esse café da manhã, que na verdade o café da manhã é só uma entrada, mas a gente tem um propósito muito maior nessa toda sexta-feira. E eu queria só compartilhar com vocês por que a gente está aqui hoje, porque essa sexta-feira começou há mais ou menos 2 anos e pouquinho atrás, bem na pandemia, 2 anos e quase 3 já, né? E nós estamos aqui toda sexta-feira se reunindo com o propósito. A gente começou com uma reunião de oração na época da pandemia, lá em março, abril do ano de 2020, e estamos aqui até hoje. E o propósito, a nossa missão aqui é muito de conectar umas com as outras, de conectar com Deus, de entender que Deus é tudo na nossa vida e também conectar com as pessoas, de também frutificar, né, de dar frutos em todas as áreas da nossa vida como mulheres, né? Nós vimos tantos movimentos e aqui não é a intenção do movimento, mas a ideia de você frutificar como esposa, como mulher, como empresária, na área que você atua, para você dar frutos, né? Que a Bíblia fala sobre frutos, e também de multiplicar. E tudo que você recebe aqui toda sexta-feira é para você levar, para você multiplicar aonde você estiver, né? Esse é o papel da igreja. As sextas-feiras é de te equipar, de fazer você resplandecer diante dessa sociedade, na sua casa, com seu esposo, no seu trabalho, aonde você estiver. É isso o nosso propósito aqui toda sexta-feira. Então sejam bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui. E hoje nós temos várias coisas para acontecer, mas antes disso eu queria orar, né? Que você possa fechar seus olhos, nós vamos orar e agradecer por essa manhã. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por cada mulher que está aqui. Nós declaramos uma manhã muito abençoada, nós declaramos uma manhã de conexão com os céus e conexão umas com as outras. Nós declaramos uma manhã de frutificação. Eu declaro, Pai, que áreas da nossa vida que ainda não foram frutíferas, que precisam frutificar, eu declaro que haja nessa manhã entendimento, revelação, para que possamos sair daqui mais frutíferas do que nunca, Pai. Eu oro também para que tudo que nós aprendemos aqui não pare em nós, mas que possamos ser mulheres que possa fluir como um rio, que possamos multiplicar, possamos levar tudo aquilo que temos aprendido, Deus, para as pessoas, para as nossas amigas, na escola, na faculdade, em casa, no trabalho, em todas as áreas da sociedade. Pai, eu declaro uma manhã cheia da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? E nessa manhã, nós vamos ter uma palestra especial, mas eu quero só falar de sexta que vem, que nós começamos um novo livro. Quem está com a gente aqui nas séries do livro, a gente também, já desde quando nós iniciou, nós temos, né, Deus tem dado estratégias para a pastora Gra, e a gente tem lido livros e toda sexta a gente compartilha livro. Então nessa sexta-feira, a gente começa o livro que é incrível, que chama Seu Perfeito Você. Então a partir de semana que vem, fala muito sobre identidade. Então nós vamos começar a estudar esse livro. Então assim, não perca. Você que conhece alguém que está precisando também, que nós vamos falar sobre identidade. É um livro incrível que nós vamos começar toda sexta-feira a estudar um capítulo aqui, tá bom? Eu queria chamar a Dani. A Dani hoje tem um tema muito legal que é sobre produtividade, sobre tempo. E eu sei que nós como mulheres a gente fala, não tenho tempo, né? E a Dani hoje vai trazer algo que ela tem vivido, tem estudado, que vai poder nos ajudar e que nós possamos sair daqui um pouquinho melhor do que a gente entrou. Amém? Só queria orar rapidamente para a Dani. Posso? Para nós todos. Amém. Pai, eu quero abençoar a vida da Dani e declarar que ela seja um instrumento nas Tuas mãos. Que nós possamos sair daqui, Deus, com mais de Ti, e que os ensinamentos que ela vai trazer possa trazer algo poderoso para a nossa vida como mulheres, para sermos mais organizadas, mais bem-sucedidas e mais parecidas contigo, porque o Senhor é um Deus organizado, um Deus que controla, que sabe todas as coisas. Por isso nós abençoamos a vida dela e declaramos graça e favor sobre a vida dela nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Dani? Amém. Deus te abençoe, viu? Gratidão. Bom dia, gente. Bom dia. Todo mundo bem? Que bom. Em primeiro lugar, eu queria agradecer demais por essa oportunidade, pelo convite e por todas vocês que vieram aqui hoje. Eu espero de verdade, do fundo do meu coração, poder agregar alguma coisa para a vida de vocês. Quantas aqui são procrastinadoras? Levanta a mão. Com energia. Quantas têm dificuldade
Quantas têm dificuldade para ter disciplina e foco? Levanta a mão. Mais de 90% das pessoas são procrastinadoras e têm dificuldade para ter foco e disciplina. Então, o que eu queria já começar falando para vocês? Que isso não é um dom. Eu não consigo ter disciplina. A minha mãe me acha extremamente disciplinada. Mas não é um dom. É a habilidade desenvolvida. Eu não consigo ter foco. Eu tenho déficit de atenção, gente. Então eu preciso me esforçar mais do que a maioria das pessoas para conseguir ter foco. E procrastinadores, eu vou falar para vocês, 98%. Não coloquei aqui. Não, aqui também não tá. Não coloquei esse aqui, peraí. Procrastinadores, gente, somos 98% das pessoas. Né? Então não sei se tem alguma privilegiada aqui que não procrastina em nada, mas é muito difícil. E eu queria começar falando por que eu falo sobre produtividade. Eu coloquei aí um pouquinho da minha experiência, até para quem quiser e tiver curiosidade de saber de onde eu vim, o que essa mulher está fazendo, né? Mas o que eu acho mais importante é contar a história de como esse assunto surgiu na minha vida. Porque eu ainda sou, na verdade, em reabilitação, uma workaholic. Quem sabe o que significa essa palavra? O que significa, Adri? Trabalha demais. Viciada em trabalhar. E por que eu era uma workaholic? Hoje eu entendo. Porque eu não me sentia digna de receber as coisas. Então eu precisava sempre estar fazendo coisas, eu precisava sempre trabalhar, eu nunca achava que eu entregava o suficiente. E além disso, eu tenho um histórico, e não sei se vocês sabem, quando alguém abusa moralmente de você, normalmente é porque você também é viciada. E eu tenho um histórico de me deixar ser abusada moralmente pelas pessoas. Mais uma vez, por quê? Porque eu não me sentia, vou falar no passado, digna, às vezes daquele afeto, às vezes daquele emprego, às vezes daquele amor. E aí eu cresci com pessoas abusando moralmente de mim, mas porque eu me colocava naquela situação. Quantos aqui trabalham ou já trabalharam no mercado corporativo? O mercado corporativo, ele vai sugar, alguém me corrige se eu estiver falando uma mentira, até a última gota do teu sangue. E se você se coloca à disposição para trabalhar sem limite, o que acontece? Eu trabalhei por 2 anos sem tirar um dia inteiro de folga. Um dia inteiro. Eu trabalhava até 11 horas da noite. E quando eu resolvia parar para descansar um pouquinho, quem adivinha o que eu sentia? Culpa. Porque tinha sempre alguém que estava trabalhando até 1 hora da manhã. Tinha sempre alguém que levantava mais cedo do que eu. Tinha sempre alguém que fazia... E eu tinha líderes que me comparavam. E eu já quero colocar algo. Me comparavam principalmente com homens. Até um dia que eu entendi o seguinte. E falei para um dos meus líderes. Eu falei, pera só um pouquinho. Quando você chega na tua casa, alguém fez supermercado, tua geladeira tá cheia? Sua cama tá trocada? Sua roupa tá lavada? A casa tá organizada? Alguém põe o almoço na mesa para você? Na minha não. Se eu não fizer supermercado, ninguém faz. E o que vocês estão cobrando de mim é que eu simplesmente abandone tudo. Eu já abandonei quase tudo. Falei para ele, agora se eu me abandonar, como é que eu vou trabalhar? E aí, gente, eu fiquei muito doente. Eu tive uma coisa chamada fadiga que eu não recomendo para ninguém. Eu fiquei 1 mês de cama. Eu só conseguia levantar do sofá ou da cama para tomar banho e fazer as refeições. E eu tinha um cansaço que parecia que eu estava indo para a morte mesmo. Eu fiquei 1 mês assim. E aí está sendo um longo tratamento, porque eu ainda não estou totalmente restaurada. Sabe por quê? Porque eu fui além do meu limite. Não só físico, mas emocional. E a produtividade me salvou.
Por que eu gosto de contar essa história? Porque a gente tem uma ideia errada do que é produtividade. E a gente acha que produtividade é trabalhar mais, é fazer mais. Eu não preciso de produtividade, Deus me livre, que eu não preciso produzir mais. Produtividade é trabalhar menos, é menos esforço, porque é com inteligência e com estratégia. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Não é sobre fazer mais coisas, mas sobre fazer as coisas certas. Porque a gente gasta. Alguém rasga dinheiro aqui? Mas a gente é perito em rasgar tempo, fazendo coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum. Muitas vezes fazendo coisas para outras pessoas que não são nem tão importantes para outra pessoa. Às vezes você deixa de fazer uma coisa por você para fazer pelo outro, mas o outro não era tão importante. E isso é meio que um talento natural das mulheres, sim ou não? Sim. Não é? Parece que a gente meio que nasce com isso, né? E por que você... Dani, por que eu deveria ser mais produtiva? Quem me ajuda a completar essa frase? Tempo é? Vida. Já tem uma galera treinada. Vamos imaginar a seguinte cena. Eu quero que você mentalize a sua cozinha agora. Lembrou dela? Mentaliza a sua geladeira. Acabou de abrir um espaço do lado da geladeira. Chegou um caminhão e eles estão instalando um caixa eletrônico 24 horas ali. O negócio sai dinheiro de verdade, tá do lado da sua geladeira. E todos os dias, quando você se levanta da cama, você vai no caixa eletrônico e você tem direito a sacar. Você tem direito não, você é obrigado a sacar 24 mil reais. Como seria a sua vida? Como seria a sua vida? Só que tem uma coisa, Gra. Você tem que gastar os 24 mil reais naquele dia. Presta atenção, que isso é importante. Você não pode doar para ninguém. Você pode montar um instituto, você pode montar a ONG, mas doar o dinheiro você não pode. E você também não pode guardar na poupança. Porque no final do dia, o que você não usar vai ser queimado. O que viraria a sua vida, vocês acham? Uma bênção ou um inferno? Uma loucura, né? Pois é. Dinheiro é importante? E a vida é importante? Sim. Mais ou menos do que o dinheiro? Todos os dias, quando você sai da cama, você saca 24 horas de vida. E você não pode dar isso para ninguém que está morrendo. Se for um filho teu que estiver morrendo, você não tem permissão para doar mais tempo para ele. Você pode querer o quanto você quiser. E você também não pode guardar. Hoje eu não estou muito afim de ser produtiva. Estou afim de ficar jogada nesse sofá. Esse sofazão do mal aqui. Eu vou guardar um pouco de horas pro meu futuro. Não rola. Por que a gente não rasga a nota de 100, nem de 5, nem de 2, nem de nada, mas a gente rasga tantos minutos fazendo aquilo, eu nem vou falar aquilo que não é a vontade do Senhor, eu nem vou falar isso, porque isso já todo mundo aqui sabe. Fazendo aquilo, gente, que não só não vai agregar valor para a nossa vida, mas como está tirando a gente faz coisas com o nosso tempo que estão tirando o tempo de vida. Por exemplo, quantas aqui fazem atividade física de forma regular mais do que 3 vezes na semana? Pois é, gente. Comprovado cientificamente que vocês vão viver menos. Quem não está fazendo?
Perfeito, Cê, obrigada. Eu queria fazer vocês rirem e não consegui. Valeu, a gente ensaiou, deu certo. E aí, aquelas que não fazem atividade física porque têm os filhos para cuidar e não tem tempo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês têm menos tempo de vida com eles lá no fim. E aí? Mas tá adorando gastar com outras coisas. O que você está fazendo, a pergunta é, com a maior riqueza que Ele te deu? Porque Ele nos deu muitas riquezas. Mas, gente, é Ele que determina o tempo. Então eu queria trazer essa reflexão porque isso é um fundamento da produtividade. Isso é a razão pela qual a gente deveria começar a pensar. Por que a gente faz o que a gente faz todo dia? E por que a gente não faz aquilo que a gente sabe que deveria fazer? Por quê? E aí eu quero trazer algumas dicas. 5 dicas, tá? Eu teria, gente, sem brincadeira, a gente podia fazer uma imersão de um fim de semana inteiro, começando na sexta, e daria para falar sobre produtividade com dicas práticas. Mas eu vou trazer 5 que eu acredito que foram as mais importantes para a minha vida. Porque quando eu comecei a aprender sobre isso, eu comecei a fazer um monte de curso e tal. E aí as coisas estavam todas espalhadas. E aí eu falei assim, eu precisava juntar tudo isso. Porque parece que eu não estou conseguindo conectar uma coisa na outra. E se eu juntasse tudo isso em alguma coisa que fosse assim, começo, meio e fim, que começasse lá no meu propósito, na minha missão de vida, e aí depois passasse pelos meus objetivos de vida, e aí depois pelas minhas metas, e aí depois eu chegasse na minha agenda, nossa, aí ninguém me segura. Porque aí eu vou ver sentido em cumprir uma agenda. Aí eu vou ver sentido em ter disciplina para ir na academia. Aí eu vou ver sentido em comer melhor. Aí eu vou ver sentido em tirar 1 hora do meu dia para estudar. E vou parar de falar que eu não tenho tempo. E aí sabe o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer um caderno para mim. Com todas essas coisas. Do começo até chegar na agenda da semana. E, sem brincadeira, gente, Deus me deu uma metodologia. E foi assim que eu criei um planner pra mim. Eu não estava pensando em ajudar ninguém. Eu sou bem honesta em falar. Eu só queria me ajudar. Não estava pensando em ajudar ninguém com isso aqui. Eu não estava pensando em trabalhar com nada de desenvolvimento pessoal. O negócio era todo para egoísmo puro. Eu precisava me curar. E eu precisava encontrar sentido para minha vida. Eu queria assim, eu queria ter sentido pro que eu fazia na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Eu queria ter um negócio profundo. E aí esse negócio nasceu sem muito saber como. Foi totalmente intuído. E aí quando ficou pronto, um dia eu estava tomando café da manhã e eu estava preenchendo. Eu levei 6 meses aprimorando, desenvolvendo. E aí eu estava tomando café da manhã e de repente Deus falou comigo assim, você já reparou que isso daí é um planejamento estratégico que você fez da sua vida? Para quem não sabe o que é planejamento estratégico, as empresas de médias para cima fazem uma coisa chamada planejamento estratégico, que é como elas vão fazer para alcançar suas metas. E eu fui 20 anos consultora de empresas, trabalhei com isso, então isso estava enraizado nas minhas células, né? E a coisa saiu sem que eu percebesse. E aí, um dia Deus falou pra mim, você percebeu que isso é um planejamento estratégico da sua vida? Eu falei, é mesmo. E aí ele falou assim, você já tinha visto isso em algum lugar? Planejamento estratégico pessoal, com tudo compilado, desde o propósito, passando por objetivos, e que juntasse o que é profissional com o que é financeiro, com o que é pessoal, porque eu não sei vocês, mas não existe uma Dani, uma vida profissional, uma outra vida financeira e uma outra vida pessoal. É só uma. As pessoas perguntam assim pra mim, Dani, eu deveria ter 2 agendas, uma pessoal e uma profissional? Eu falo, só se for 2 de você, cada uma cuida de uma, porque você botar
uma coisa pessoal meio-dia e uma coisa profissional meio-dia, como é que você faz? Você fica louca, né? É uma agenda, é uma vida, é um planner. E aí ele falou assim, você já tinha visto isso? Eu fiz assim, não. E aí ele falou assim, então criatura, se você que trabalhou com planejamento 20 anos, nunca tinha pensado, você fazia planejamento para os outros e nunca tinha pensado em fazer um planejamento para a sua vida, para tipo assim, como que você vai chegar nos seus objetivos de vida? O que você tem que fazer no dia a dia, o tirinho curto de hoje, para que daqui a 10 anos eu esteja vivendo aquilo que eu quero? Porque não adianta, gente, é uma ilusão. Tem um monte de coach, de mentor, você precisa ter objetivos. A gente tem que entregar os objetivos para Deus, eu não tenho dúvida, porque Ele tem planos ainda maiores. Então, cada ano em que eu faço, depois que eu faço, eu falo, Deus, tá aqui. Eu sei que os seus são melhores que os meus, mas eu fiz minha parte. É isso aqui que eu penso. Tudo que der para ser melhor, que seja feita a sua vontade. Amém? Amém? E aí, ele falou assim pra mim, isso daí pode ajudar muita gente. Aí eu fiz assim, ó. Sabe quando o coração dispara? Fiz assim, ó. Ai, disparou de novo agora. Falei assim, mas eu não tô preparada para ensinar isso para as pessoas. E aí, sabe o que ele falou para mim? Sou eu que vou te preparar. Amém. Pega esses diplomas seus e joga tudo fora. Esse negócio de marketing que você acha aí que não é nada disso. É outra coisa que você vai fazer. E aí eu falei assim, Senhor, mas eu nem sei por onde começar. E a pergunta que eu mais recebo na minha caixinha dos stories é assim, por onde eu começo? Foi a pergunta que eu fiz. E ele falou assim, começa da onde você está. Do jeito que você está. Com aquilo que eu já te dei. E aí começou essa trajetória de trabalhar com desenvolvimento pessoal. Já vai fazer 6 anos. O tempo voa, né? E tudo isso eu fiz questão de contar para vocês para dizer que isso tem embasamento. Não são assim, tipo, a Dani sentou, montou uns slides, assistiu umas palestras de produtividade. Porque quando é missão de vida, a gente é tocado, né? E eu fui tocada para trabalhar com isso. E vou dizer para vocês, não tem sido fácil. Mas quem falou que ia ser fácil? Né? Mas é o que a gente veio fazer, é o que eu vim fazer. Então, por isso eu espero de verdade que essas dicas, que eu sei, gente, a gente vai em palestra, a gente assiste live, né? E a gente quer melhorar, a gente quer... Mas aí a gente vai, ouve, e assim, passa uma semana, se alguém falar assim, fala uma dica que a Dani me deu, você nem vai lembrar. Mas se você procurar colocar em prática na sua vida, vai ser difícil, tá? Por 3 meses. E me lembra de no final falar por quê que vai ser difícil. Mas se você colocar por 3 meses, eu quero que você me conte como a sua vida se transformou. E não é que vai se transformar porque você vai virar uma super mulher e vai fazer muitas coisas. É porque você vai ter uma coisa chamada paz mental. Quantas aqui a cabeça fica atormentando com pensamentos assim, eu preciso fazer isso, eu não posso esquecer aquilo, ai meu Deus, tem aquilo, ai aquele negócio que eu preciso mandar consertar, ai aquele não sei o que lá, eu preciso ligar na net para negociar, ai eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso... Quantas? Em horários em que você não pode resolver aquilo. Isso pode ter um fim. É isso que eu preciso dizer para vocês. É possível ter a paz mental, mesmo nos dias de hoje, com esse tanto de informação e com esse tanto de coisa. Só que precisa de estratégia, precisa de planejamento e precisa de organização. E é por isso que eu levei tanto tempo para poder desenvolver isso. O que eu estou trazendo para vocês, gente, não é
0,5%, mas eu tenho certeza que é o começo, é o ponto de partida. Então, para mim, a dica mais essencial, que não é uma dica, é um conselho de vida, se eu pudesse dar, defina seus objetivos e prioridades. Se eu perguntar, vocês sabem dizer de cabeça quais são as suas 5 prioridades de vida? Você tem que saber isso na ponta da língua. Prioridades de vida. E eu não sei você, eu imagino que todo mundo aqui, né? Prioridade número 1, Deus. Prioridade número 2, quem fala? Olha lá, tá errado. Porque se... Máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro sobre você e depois no teu filho, porque se você não estiver respirando, como é que você salva teu filho? É automático falar. Em primeiro Deus, depois a minha família. Não pode, é em primeiro Deus, depois você. Porque Ele mandou você cuidar de você primeiro. Senão você não dá conta. E não é só fisicamente, é espiritualmente, emocionalmente. Faz sentido, Grazi? Me corrige, tá? Se eu falar alguma coisa desalinhada. E aí, você precisa definir objetivos no final da sua vida. Como você quer que esteja as suas finanças no final da sua vida? Você quer ter construído um patrimônio financeiro? De quanto? Quem tem essa resposta? Quanto? Quem é ousado para falar o valor? Quantos milhões? 5 milhões. 5 milhões? Não, eu quero um valor específico. 5 milhões. Em qual data? Qual é o dia, o ano, o mês? Isso é ter um objetivo de vida. Eu não posso contar. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Deixa eu abrir. Dia 20 de dezembro, às 18 horas do ano de 2025. Eu não vou falar o valor aqui para ninguém cair da cadeira. É quando eu vou estar me aposentando financeiramente. Tem um valor, tem uma data e tem uma hora. Isso é ter um objetivo financeiro. Qual é o seu objetivo de vida com relação à sua espiritualidade? Não esquecer nunca? Não distanciar nunca? Tá cada vez mais próximo? Você tem que escrever, gente. Quais são os seus objetivos de vida com relação à sua saúde e qualidade de vida? Quais são as viagens que você quer fazer? Vocês têm que ter objetivo escrito, porque na cabeça é um monte de ideia flutuando. Porque aí você começa a ter noção de prioridade. Noção de prioridade. Eu vou à academia praticamente todos os dias. Acho que todos os dias, porque quando eu não vou, às vezes eu vou 2 vezes, às vezes eu vou de manhã e não vou de manhã, vou à noite e tal. E aí assim, tem dia que eu quero tudo menos ir. Mas aí eu lembro do porquê. Por quê? O que você precisa não é de desenvolver disciplina. O que você precisa é ter um porquê. Por que eu vou ter disciplina nisso? Eu tenho uma alimentação super saudável, né, Thalia? Mas eu tenho vontade de enfiar o pé na jaca. E de vez em quando eu enfio. De vez em quando. Mas por que eu parei de tomar refrigerante? Porque entendi que o negócio mata. Mas como a mídia não tá falando que mata, ninguém tá falando que mata, todo mundo fica tomando. E tá tudo bem. Foi fácil no começo largar o refrigerante? Não foi nem um pouco fácil. Hoje eu não gosto mais nem do sabor. Por quê? Porque lá no começo, quando era difícil tomar o café sem açúcar, eu falava assim, mas eu sei o porquê que eu tô fazendo isso.
Entende, gente? Isso aqui tá no fim da vida saudável gastando os milhões. Exato, porque se eu tiver os milhões, ó, primeiro, se eu tiver os milhões numa cadeira de roda, de que me serve? O problema é que a gente não tem essa percepção. A gente não para refletir, para organizar tudo isso, para fazer um planejamento estratégico da nossa vida. E aí, a gente vai vivendo ao acaso. E é o que eu falo, existem duas formas de viver. Ou você vive ao acaso, o incêndio vai aparecendo, eu vou apagando, a conta vai chegando, eu vou pagando, o problema vai chegando, eu vou resolvendo. Quantas vivem assim? E existe uma outra forma de viver, que é por um propósito. Pelo seu propósito, tudo de propósito. Teve uma pessoa que falou assim pra mim esses dias: ai, que saco, você tá sempre ocupada. Você tá sempre ocupada, você tá sempre cheia de coisas pra fazer, que vida chata. Aí eu virei e falei assim: então, acho que vida chata é a sua. Sabe por quê? Porque eu tô sempre ocupada de forma intencional. O meu descanso é intencional. Às 9 horas da noite toca um alarme do meu celular, que é pra eu desconectar. Não só do trabalho, mas de tudo, gente. O meu celular, ele não toca entre as 10 da noite e as 10 da manhã. Sabe por quê? Porque a minha prioridade da manhã não é alguém que vai me ligar. Sou eu. A minha primeira hora é devocional. A segunda hora é atividade física. Depois é estudo. Primeiro cuidar de mim, do meu corpo, da minha mente, da minha saúde física. Depois atender os outros e começar a trabalhar. Mas eu precisei ficar de cama para me permitir isso. Eu sei que tem gente que não pode. Quem passa cartão não pode começar a trabalhar às 10 horas da manhã, né? Agora, quem leva o filho na escola pode. Porque eu vou dizer pra vocês, gente, eu produzo muito profissionalmente. Muito mais do que a grande maioria. Eu faço em 3 horas o que muitas vezes alguém levaria uma semana para fazer. Mas sabe por quê? Foco. E porque eu tive que ser jogada numa cama para entender o que era prioridade. Para entender que eu podia reorganizar minha vida de outro jeito. Porque, gente, vocês acreditam que eu já tinha o meu negócio como consultora de empresas, então eu já fazia meus horários. Sabe que horas que eu ia para fisioterapia? 6:30 da manhã. Porque eu acreditava que às 8 eu tinha que estar no escritório. Mesmo sem ter ninguém para atender às 8. Porque eu fui doutrinada a não ter o direito e o horário para cuidar de mim. Eu tô trazendo isso, gente, que a reflexão é mais importante do que eu falar para vocês o que vocês devem fazer. Tá fazendo sentido? Sim. E eu queria dizer o seguinte, eu vou dar uma avançada no conteúdo pra gente não estourar o horário. E aí eu vou finalizar, mas eu me comprometo a ficar aqui para quem quiser tirar dúvida, perguntar, conversar. Eu tirei um tempo para ficar aqui depois, tudo bem? Então tá bom. Segunda dica. E essa, eu sei que assim, 99% não vai fazer. Então eu quero, está lançado um desafio. Quem aqui tem a ousadia de se comprometer a fazer isso? Planejar o seu ano, os seus meses e a sua semana. Quem tem a ousadia? Andréia? Eu comecei. Adriana, tem feito? Maravilha, parabéns. Não 100%, mas... Não, zero, tá. Você tá falando quem tem ousadia, eu tô falando de que vai vai fazer. fazer. Vai fazer, Eu vou fazer. Não é que eu fiz. Não, vou fazer. A ousadia de falar que vai fazer. Vai fazer uns stories e me marcar pra eu ver? Ou então me manda no privado, no WhatsApp. Fechou? Primeiro ponto. Pra você conseguir se organizar de verdade, você precisa ter um planner. Óbvio, tem que ser o seu, Dani? Claro que não, gente. Tem um monte de planner por aí. E assim,
Agenda, eu acredito que a agenda não funciona, porque o planner ele traz um embasamento e só agenda eu acho que não é suficiente. Mas se a agenda é a única coisa que você der conta, pelo menos a agenda. Quem não tem agenda, grava essa. Quem não tem agenda é escravo da agenda dos outros. Então assim, é chato esse negócio de agenda. Tem uma amiga que fala assim, ai Dani, Deus me livre, você planeja muito, você planeja tudo, ai não aguento. Aí eu falo assim, Deus me livre, você não planeja nada, você não consegue. Gente, se você, alguém, Isaura, você quer marcar um almoço comigo para daqui 1 ano? Eu vou marcar. Sabe por quê? Porque eu tenho uma agenda. Mas Dani, e se naquela semana aconteceu alguma coisa? Ué, aí eu vou ligar para Isaura e vou falar assim, Isaura, é o seguinte, nós podemos remarcar o nosso almoço? Gente, as minhas viagens até o final do ano já estão marcadas, os meus eventos, os finais de semana em que eu tô livre, em que eu não tô, já estão, eu já sei. Então você quer me convidar para uma festa? Eu já sei se eu posso ir. Eu não aguento a pessoa que fala assim, eu não sei porque eu não sou nem isso, eu vou estar viva, né? É uma miséria de alma, não é? E aí, isso aqui é um passo a passo, tá? Não é simples assim, mas é um começo. Como que você começa a organizar uma agenda? Você tem que ter a agenda da semana. Quer ter uma vida produtiva? Quer ter paz mental? Você quer ter tempo para o teu lazer? Para a tua atividade física? Para o teu devocional? Você quer achar tempo para tudo? É assim que precisa fazer. Você tem que ter uma semana planejada. E aí você começa organizando todos os compromissos que tem data marcada e horário fixo. Lembrando do quê? Das suas prioridades, né? Que às vezes você enfia compromisso ali que nem é a sua prioridade. Esse você vai colocar por último, tá? Depois, esquece esse negócio do demônio chamado lista de tarefas. Lista de tarefas. Eu tenho certeza que foi ele que inventou. Porque tem um negócio que te atormenta e te persegue. Tem 2 coisas. Calma, você fazia. Calma, eu vou ajudar. Fiquem calmas. Eu vou falar o que fazer no lugar da lista. Mas tem 2 coisas que foram criadas pelo demônio, tenho certeza absoluta. Uma é a lista de tarefas, a outra alguém sabe? Que não acaba nunca. Segunda coisa que não acaba nunca. A lista de tarefas, ela não vai acabar nunca. Olha lá. Serviço de casa. Ele multiplica. Vocês acham que... Vocês acham que esse negócio... Que, Deus quer multiplicar coisas boas ou ruins na nossa vida? Vocês acham que a multiplicação das tarefas da casa é uma coisa de Deus, gente? Claro que não é. E a lista de tarefas, gente, ela é isso. Quanto mais você faz lista de tarefas, mais ela cresce. E ela existe para criar um inferno na tua cabeça. Para você passar a semana, as horas se sentindo culpada. Porque por mais que você faça, presta atenção nisso, gente, que isso é uma chave. Sabe o que acontece com a lista de tarefas? Por mais que você faça naquele dia, Magnólia, você não fica feliz. Você não se dá parabéns. Sabe por quê? Porque você fez muito. Mas e essa lista enorme de tarefas que eu não fiz? A lista de tarefas, ela destrói a sua energia. Então você não vai mais fazer lista de tarefas. Você vai agendar as coisas na sua agenda com data e horário para acontecer. E eu vou te ensinar o que você vai fazer daqui a pouco com aquilo que você ainda não consegue agendar. Calma, vocês vão ver que tudo se conecta, as peças no quebra-cabeça aqui. E aí você precisa tirar um tempo do seu final de semana, e eu sei que vai ter gente que fala assim, eu não tenho tempo no meu final, para planejar a sua semana. De acordo com o quê? Com os objetivos de vida que você definiu. Então, se você definiu nos seus objetivos de vida que você quer fazer uma viagem por ano, em que mês, em que semana deste ano que essa viagem vai acontecer, e para onde ela vai ser, e quanto ela vai custar, e cadê você indo atrás desse dinheiro para fazer isso acontecer?
Percebe como é que funciona? Então, o que eu faço hoje é a construção do que eu quero viver. Sim. Qual é a colheita que você quer ter no final de 2022? Vocês já pararam para pensar nisso? Nós estamos no meio de 2022. Já acabou metade. Alguém pensou, quando virou o ano, além de fazer alguma simpatia, não sei se alguém faz, porque é tão comum no Brasil, né? Alguém pensou assim, qual é a colheita que eu quero fazer lá no final de 2022? O que eu quero estar comemorando no dia 31? Alguém pensou isso? Gente, como é que a gente pode viver sem pensar essas coisas? Tanto é que agora, já não sei se vocês conversaram com o Léo, né? Eu pensei, nossa, meus objetivos, o que eu já consegui, né? Perfeito. Aí eu já, tipo, nossa, preciso... O que eu preciso dar uma agilizada? Que eu parei, O que talvez eu vou ter que deixar para 2023 já, porque já não vai dar. E aí, todo dia, em vez de ser um peso e um fardo, porque eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo, não. É assim, ó. Ai, eu tô construindo o corpo que eu quero, a saúde que eu quero, a família que eu quero, a conta bancária que eu quero, os relacionamentos que eu quero. Sabe o que acontece? É como se você tivesse tirado aquele monte de saco de cimento que você vem carregando. Quantos quilos vocês carregam nas costas todo dia? Quem carrega? Saco de cimento. Já não cansou, gente? Eu tenho uma tia que eu fui visitar faz umas 2 semanas e eu fiquei muito impressionada, porque ela sempre foi corcunda. Ela sempre foi uma super dona de casa que ela não parava, gente. Sabe aquela pessoa que é um trator? Ela tá lavando louça, ela tá fazendo bolo, ela tá não sei o que, ela não parava, e ela não parava de falar. Até hoje ela é assim. Gente, ela está assim, ó. Sabe por quê? É o peso que ela carregou a vida inteira. Curvou ela. Se você não tirar esse peso das suas costas, você vai ficar igual a ela. Então, você precisa tirar um tempo no seu final de semana, que é o tempo para planejar, que vai tirar esse peso da tua semana. Sabe essa coisa assim? Essa correria. Gente, eu não sinto essa correria que as pessoas sentem. De verdade. Eu não sinto. Eu sento para tomar um café. Eu sento para tomar um café. E eu curto aquele café. Antigamente tinha revista, né? De papel. Eu amava. Eu ia lá, comprava uma revista nova, tirava o plastiquinho, olha aquele cheiro de revista nova. Aí eu fazia um café, aí eu só virava as páginas da revista assim, ó. Hã? Em Paris. Ó, agora essa dica, gente, essa é a próxima, tá? Que tá conectada. Isso de verdade muda a sua vida a partir de hoje. Organize as tarefas em blocos. Para de fazer coisa solta. Então, assim, tarefa de casa, você tem que ter o bloco, que é o horário em que você vai fazer as tarefas de casa, porque senão você amanhece fazendo tarefa de casa e dorme fazendo tarefa de casa e não faz mais nada. E eu recomendo que esse seja o último bloco do seu dia, sabe por quê? Porque no fim do dia, quem tem energia para ler um livro? Eu não tenho. Quem tem energia para estudar? Quem tem energia para fazer atividade física? Agora a tarefa da casa não tem jeito, cara, porque aquela louça e aquela roupa, se você não fizer, então você faz. Então deixa para o final, mas tem que ser um bloco de tempo. Não dá para ser assim, cada coisinha você vai lá e lava aquela louça. Não pode ser isso, está roubando seu tempo. Atividade financeira, bloco das finanças. Gente, você não pode entrar no banco todo dia, pagar, fazer agendamento de conta todo dia, olhar. Não, é uma vez na semana. Então assim, na sexta-feira eu tenho 1 hora para cuidar das minhas finanças.
Naquela hora eu vou agendar todas as contas de 2 semanas para frente, porque vai que acontece alguma coisa sexta-feira que vem. Então eu já agendo de 2 semanas. Aí eu vou olhar como é que está a situação de cada coisa. Uma vez na semana. Você tem que escolher o melhor dia e o melhor horário. E às vezes o primeiro que você fixar não vai funcionar, você vai ajustando. Até você encontrar um que fica legal. Só que olha só, você precisa ter o que eu chamo de bloco do equilíbrio. Ainda que sejam 30 minutos, gente. Que você vai colocar 10 minutos para fazer seu devocional. 10 minutos de atividade física, põe no YouTube. Treino de 10 minutos para fazer em casa. Dá para fazer, gente. 10 minutos por dia. No final da semana, você fez 70 minutos. No final do ano, você emagrece, inclusive. E os outros 30 minutos para você aprender alguma coisa. Ou um livro, ou um curso, ou uma live. São as 3 coisas que mudam vidas. 3 rotinas que mudam vidas. Ainda que sejam 10 minutos por dia. 10 minutos para o espiritual, 10 minutos para o físico e 10 minutos para aumentar a tua capacidade. Porque Deus distribuiu os talentos conforme a capacidade. Você quer crescer? Você quer crescer? Quem quer crescer? Financeiramente, profissionalmente? Quem quer? Você tem uma capacidade hoje. Você é uma caixa que cabe um tanto de dinheiro. Você quer mais dinheiro? Você tem que aumentar o tamanho da caixa. Porque nessa caixa só cabe o tanto que você tem hoje e que você consegue fazer. Deu para entender? Deu. Bloco do casal. Quantas aqui há mais de 30 dias não tem 1 hora só para você e o seu marido, sem os filhos, sem a sogra, sem a mãe, sem o parente, sem o cachorro, inclusive? Não seja na hora de dormir o cachorro. Que não seja dormindo, acordado. Gente, precisa estar na agenda. O bloco do casal, ele tem que estar... Gente, eu tenho alunas... Ouve isso. Eu sei que o que vocês estão falando é importante, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho alunas que salvaram o casamento. Porque botaram um bloco do casal na sexta-feira à noite e aí leva os filhos para casa da sogra, porque entendeu de uma vez por todas que se você quer ter um casamento, gente, você tem que ter um momento na semana sem aquelas crianças junto. Não é só na cama, é para conversar, sabe? É para conversar sem a interferência. E tem que ter o bloco dos filhos. O bloco dos filhos não é lavar a roupa do filho, fazer o almoço para o filho. Não. Quem foi aquela mulher do livro das mulheres que contou que ela tinha não sei quantos filhos e ela tirava 30 minutos para ouvir cada filho? Eu me falei, 30 minutos que seja. Ou que seja assim, mas Dani, eu tenho 4 filhos e eu tenho uma vida insana. A cada semana, no sábado, você tira 30 minutos para um deles. Assim, hoje é o sábado que eu tenho 30 minutos com você. O que você quer fazer junto comigo? Você quer tomar um sorvete junto comigo? E aí você vai fazer o que o filho quer. Eu quero montar um Lego. Então nós vamos montar o Lego. Mamãe tem 30 minutos com você. E aí você vai fazer o que ele quer junto com ele e vai ouvir. Bloco das finanças, já falei. O bloco das atividades profissionais. Então, eu sei que tem algumas aqui que trabalham e outras que não trabalham. Para quem trabalha, você tem que ter o bloco... Desculpa, eu quis dizer profissionalmente. Trabalha muito mais até. Eu não quis dizer, não me leva a mal, gente. Eu quis dizer que trabalha em outra atividade, além de cuidar da sua casa, de você e dos seus filhos. E talvez, Magnólia, você que não tem atividade profissional, ainda não sei se está cuidando tão bem de você. Será que tá? Pois é, sabe por quê? Porque acha que tem que cuidar só da família. E aí, eu em segundo lugar, né?
Então assim, ó, se você precisa fazer ligação para cliente, gente, não pode ser assim, ó, ao longo do dia, quando vai dando brecha, eu faço um telefonema aqui, outro telefonema aqui, no fim do dia, a hora... Não! Talvez aí entre a gestão da casa também. Ah, tem que marcar médico, eu tenho que ir no supermercado. Eu vou chegar. Ao longo das atividades profissionais do lar. Isso. E o marcar médico eu vou chegar. Vocês vão ver que vai a próxima dica de verdade. É assim, ó. Tem vários depoimentos de pessoas que falaram assim, isso aqui salvou minha vida. Mas, ó, ligar para cliente, isso tem que ser um bloco fechado na agenda. Ah, então das 8 às 10 eu ligo para cliente. E naquele horário você liga para cliente. Quem faz reunião externa, você tem que ter o dia que você faz reunião externa. Porque senão fica assim, ó, na segunda-feira, 10 horas da manhã eu saio e vou para uma reunião. Na terça-feira, às 4 da tarde eu saio e vou para uma reunião. Na quinta-feira, comeu o teu tempo. Então, organizar em blocos de atividades semelhantes te poupa muito tempo, porque a gente não percebe. Mas cada vez que a gente muda de um tipo de tarefa para outra, a gente gasta muito tempo. E não só tempo, como energia mental. O bloco do Carpe Diem, esse tem que ter. E eu faço questão de ter todo dia, tá? Mas você pode ter no começo uma vez por semana. O que é Carpe Diem? Todo mundo conhece essa palavra? Ela é uma palavra do latim que significa colher o melhor que aquele dia pode te dar. Ai, mas eu tô quebrada financeiramente, eu não tenho dinheiro nem para tomar um café no café da esquina. Mas o pôr do sol, para nós que moramos em Ribeirão Preto, é gratuito todo fim de tarde. Você sai para caminhar 15 minutos? E aproveitar isso? Pois é. Então, você precisa ter, assim como você vai colocar, ó gente, eu tenho um problema sério, eu tenho muito déficit, eu tenho dificuldade de me concentrar, então eu preciso de ajuda, principalmente no final. Que eu vou me perdendo. Vou abrindo um monte de caixa, eu quero ficar o dia inteiro. Então vem comigo que a gente está acabando. Você precisa ter 30 minutos na sua semana, eu te imploro, para fazer uma coisa que você gosta. Ah, mas é que o que o meu marido gosta, o que o meu filho gosta. Tem mães. Eu tenho uma amiga que uma vez a gente foi fazer um encontro de amigas em São Paulo. E ela falou assim, a gente podia ir no parque da Mônica, né? Eu falei, oi? Ela falou assim, porque as crianças nunca foram. Eu falei assim, mas o encontro é delas ou é nosso? E aí a gente foi num baita de um restaurante, botou as crianças com umas folhas, uns giz de cera. Eu falei, sabe por quê? Porque eu sei que tem mãe que só faz pelos filhos. No fim de semana é o que os filhos querem fazer e o que o marido quer fazer. E o que você gosta de fazer? Você sabe o que você gosta de fazer? Porque tem gente que nem lembra mais. E o bloco das tarefas da casa. Então assim, poxa, eu tenho que ter um horário no sábado. Se eu quiser comer bem, eu preciso ter um horário no sábado ou no domingo que eu vou passar primeiro no varejão, depois no açougue, por último no supermercado. E aí eu vou chegar em casa, vou organizar essas coisas, vou lavar a salada. Tem que ter esse horário. E agora tem o bloco da exceção. É um negócio que muda a sua vida. Que é o seguinte, você vai precisar ter um bloquinho de notas, pode ser uma caderneta de papel ou pode ser o bloco de notas do seu celular, uma lista só, em que você vai lançar lá tudo que aparece de exceção, tudo. Ai, chegou uma conta de luz muito alta, preciso ligar lá para resolver, vai no bloco da exceção, não é agora que você tem que ligar. A sua mãe te liga e fala assim, filha, você pode agendar para mim um dentista que eu preciso fazer uma limpeza? Posso, mãe, mas naquela hora que você vai ligar? Não, vai pro bloco da exceção. Porque, filha, eu tô com uma dor de dente. Lógico, você não vai... só o dor de dente no bloco da exceção. Então vamos entender, né? Tudo que vai surgindo ao longo do dia da sua semana que rouba o seu foco, que tira você do que você tinha planejado e do que é mais importante. Você vai jogando lá. E aí você vai criar o bloco de exceção na sua agenda. O meu é de sexta-feira à tarde.
Então, se eu tenho que chamar o encanador para ir na minha casa, quando que eu vou agendar com ele? Sexta tarde. Se eu tenho que marcar a limpeza no dentista, sexta tarde. Cabeleireiro, sexta tarde. Claro que às vezes eu preciso ir na ginecologista e ela só atende de terça à tarde. Aí o que eu faço? Último horário. Por quê? Para aquilo não roubar o resto do meu dia. Então, gente, produtividade é estratégia e inteligência. E aí você começa a parar de viver para apagar incêndio e sabe? Porque assim, toca o telefone, a pessoa te ligou para te pedir um favor. Por que você tem que atender todo mundo na hora que as pessoas te procuram? Gente, isso não tem o mínimo cabimento. Você pode ajudar todo mundo? Nem a gente dá conta. Mas a gente deve ajudar? Claro que deve. Mas não pode ser a sua prioridade de agenda. Porque senão você nunca vai sobrar tempo para você cuidar de você, nem da tua família talvez. E aí, por isso que vem a dica 5. Você precisa tomar uma decisão. De uma vez por todas, quem manda no seu tempo? É todo mundo? Então, se você que manda, primeira coisa, não sei se todo mundo já fez isso, tá? Isso traz paz. Desative as notificações do seu celular, todas, inclusive do WhatsApp. Sabe por quê, gente? O WhatsApp é um sistema de mensagens. De mensagens. Não é para você responder na hora que chega, é para você responder na hora que dá. E você precisa ter um horário, que é o horário de entrar no WhatsApp. A parte que é gostosa. Hã? Na hora que... Ela tem essa mentalidade. Tem essa mentalidade. Parabéns! Ela é ótima. Tá? Teve... Vou... Ó, preciso de ajuda. Preciso de ajuda para conseguir responder. Quem trabalha com o WhatsApp, na sugestão, mesma coisa. Você sai do WhatsApp durante 1 hora, aí você coloca foco em determinada atividade. E aí, a cada intervalo de 1 hora, você põe o cronômetro. Eu vou entrar e 10 minutos eu vou responder o WhatsApp. Aí eu não sei qual que é a necessidade de agilidade que vocês têm. Só que quem precisa responder, por exemplo, eu tinha uma aluna que ela trabalhava com vendas no WhatsApp e ela falava, eu posso perder venda. Aí você precisa ter 2 celulares. Porque aí você só responde no horário de trabalho o que for trabalho. Porque senão, gente, vai virando um bolo, tá? Use o modo foco para o seu celular. Já comentei com vocês. O meu é das 10 da noite às 10 da manhã. Porque eu acredito que vida saudável é poder ficar 12 horas sem ser interrompida. Eu acredito nisso. Aí é com você o que você quer definir. Tem gente que se eu ligar de madrugada, o telefone vai tocar. O meu não vai. O meu só vai tocar se for o meu pai, a minha mãe ou um dos meus irmãos. Porque tem como você colocar o favorito e aí só se o filho ligar, aí vai tocar. Responda de acordo com as suas prioridades. Já falei, defina horário. Ah, e tem um lugar no seu celular que ele mostra o tempo que você fica nas redes sociais. Sabe por quê? Ó, gente, tô acabando, juro. Sabe por quê? Você vai assustar. Você acha que você não tem 30 minutos para fazer essas rotinas poderosas que eu falei. 10 para espiritualidade, 10 para atividade física e 10 para você fazer uma aula de alguma coisa e aprender alguma coisa. Mas se você for olhar, o seu celular vai te falar o tempo que você ficou no Instagram, no YouTube e no WhatsApp. E você vai cair da cadeira, porque a média é mais de 4 horas por dia. É aqueles 5 minutinhos que você fica entrando. E, pelo amor de Deus, casadas, não leve o inimigo para sua cama.
Eu tenho uma amiga que o casamento dela estava acabando, porque ela levava o celular para a cama. E ela, gente, é uma pessoa sem brincadeira. Ela não precisa de dinheiro nenhum. A vida dela está completamente resolvida. Mas ela acordava antes do marido e começava a responder áudio de trabalho de WhatsApp na cama. E aí, o dia inteiro, a família dela chamando, era a mãe, era a irmã, era o sobrinho e ela respondendo. E o trabalho, que para ela é um hobby, e eu entendo, é super importante para a saúde mental dela trabalhar. E aí eu virei para ela e falei, de verdade, se eu fosse casada com você, eu já tinha te mandado olho da rua, porque que esposa chata que você está sendo para esse marido. Aff, Deus me livre, você cuida da sua família, de família que eu quero dizer, os parentes. Eu falei, sabe por que todo mundo liga para você? Porque você resolve tudo para todo mundo. Que ela estava jantando comigo, a filha adolescente ligou para ela ligar no Japa para pedir comida para entregar na casa dela lá em São Paulo, ela nem estava em São Paulo. Eu falei, que é isso? Então, gente, é reflexão. E aí, eu trouxe 2 tarefas práticas, mas eu acho que não vai dar tempo de a gente fazer por causa do tempo. Que é o seguinte, você está convidada a aproveitar o seu fim de semana. Vou te dar uma tarefa do fim de semana. Quem gostava da professora de sexta-feira? Tarefa para o seu fim de semana. Você vai fazer 2 listas. Eu recomendo que você pegue uma folha de papel em branco e faça assim, ó. Hã? Vou passar. Você pega uma folha em branco, divide ao meio e aqui você faz uma lista de tudo que você gostaria ou que você sabe que é importante, deveria estar fazendo, mas não está fazendo. Faz aqui. E aí aqui na frente, tudo que tem roubado seu tempo, inclusive pessoas inconvenientes que vivem. Você bota o nome da pessoa aqui. E aí, sabe o que eu vou te convidar? Eu vou te convidar a colocar essa lista na balança. Grava. Eu vou te convidar a olhar para essa lista como se fosse uma balança. Sabe a balança da justiça? Quem já viu do direito? Você vai olhar e vai se ver aquela justiça. Você vai olhar para as 2 listas. E aí você vai segurar as 2 na mão, como se fosse a justiça do direito. E você vai fazer uma pergunta para você. Eu estou sendo justa comigo? Porque eu estou deixando de fazer um monte de coisa que eu gostaria que seria importante para mim, para fazer um monte de coisa que não tem o menor cabimento. Só que não faz na cabeça, porque na cabeça não funciona. Tem que fazer no papel, tá bom? Gente, a pessoa conseguiu fazer. Eu nem acredito. Obrigada demais. Eu amei estar aqui com vocês. Para mais dicas e um conteúdo sem fim, vocês podem me seguir no YouTube, Dani Lui, e se inscrever no canal. Toda quinta-feira à noite eu dou uma aula de pós-graduação gratuita sobre soft skills, que são habilidades comportamentais, lá no meu YouTube de forma gratuita, que é a Academia dos Superpoderes. E conteúdo sem fim no meu Instagram, tem live todo dia na hora do almoço, que é o Sai do Sofá, que é um convite para você sair do sofazão do mal. Não sei qual é o seu sofá, alguns é da procrastinação, do medo, do vitimismo, enfim. E conteúdo sem fim. Então, se vocês não me seguem, me sigam e se inscrevam no meu YouTube. Eu vou encerrar, vou agradecer e vou continuar aqui, para quem quiser. Fechou? Obrigada. Fechar aqui? Isso, pode encerrar. Gente, obrigado. Né? Lembrando que semana que vem nós estamos aqui. E aí, sim, certo? Quem estiver aqui pode ir. A Dani está aqui. Tem um cafezinho lá atrás. Fica à vontade. Obrigado, viu? Deus